Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Vocês já ouviram falar de Penina, o estrategista implacável que desafiou todas as autoridades? Ele saiu dos bairros pobres para se tornar o homem de confiança de Pablo Escobar, liderando operações ousadas na Colômbia. Mas como um jovem de apenas 1,54 m conquistou tanto poder? E o que levou ao seu fim? Neste vídeo, vamos contar a história completa de Penina, desde sua dura infância até sua ascensão dentro da organização de Medellín, com detalhes que você nunca viu. Mas antes, se você quer ajudar a revelar essa história e fazer este vídeo chegar a mais pessoas, clique agora no botão de Hyper. É rapidinho e faz toda a diferença para o alcance do nosso canal. Bora pro vídeo. John Jairo Arias Tascon, mais conhecido pelo apelido Penina, era considerado por muitos que o conheceram um dos membros mais astutos do grupo que dominava Medellín. Ele chegou a ser visto como uma das figuras mais influentes dessa organização, estando acima de outros nomes poderosos do cenário da época. Nascido em 21 de outubro de 1961, John Jairo era um dos 7 irmãos de uma família humilde. Cresceu no bairro Lovaina, em Medellín, enfrentando as dificuldades da pobreza e o caos das ruas. Seus amigos mais próximos o chamavam de Penina por causa de sua voz marcante, que lembrava a de uma conhecida atriz da época, com trejeitos e aparência jovem. Desde cedo, ele conquistou respeito entre os jovens habilidosos do bairro Aranjuez, onde se envolvia em pequenos furtos para ganhar dinheiro. Junto de colegas como Arete e os irmãos Priscos, Penina se destacava em confusões na escola, sempre defendendo e liderando seus amigos. Sua atitude rebelde acabou levando à sua expulsão do colégio. Fora da escola, ele mergulhou de cabeça em um caminho perigoso, formando seu próprio grupo e se tornando, aos 15 anos, uma figura conhecida nas ruas por sua ousadia e habilidade em escapar das autoridades. Apesar de sua estatura pequena, de apenas 1,54 m, e sua voz aguda, ele tinha uma presença marcante. Sua mãe, sempre preocupada, pedia proteção divina para ele, a quem era muito apegado. Quando deixou a escola, a rua se tornou sua vida. Na primeira vez que enfrentou problemas sérios, acabou preso, mas por pouco tempo. Naquela época, Penina já era uma figura notória na região noroeste de Medellín. Sua vida mudou completamente quando, após se envolver em um incidente ousado ao roubar o toca-fitas do já influente Pablo Escobar, ele chamou a atenção de um integrante importante do grupo, conhecido como Flaco Calavera, que o procurava por causa do ocorrido. Para sua surpresa, Pablo, em vez de sumir com ele, acabou decidindo por trazê-lo para seu círculo mais próximo. Penina começou como um ajudante, cuidando de tarefas importantes, como entregas e mensagens para o chefe, além de lidar com assuntos pessoais dele. Sua lealdade e habilidades logo foram postas à prova quando um grupo rival, o M19, tentou desafiar a organização, ameaçando seus líderes e suas famílias. Penina se destacou ao liderar ações para proteger o grupo, mostrando uma determinação implacável. Ele aprendeu, ao lado de outros membros influentes, como usar estratégias ousadas para manter o controle, sempre com muita eficiência. Mais tarde, Penina acompanhou seu chefe em uma viagem aos Estados Unidos, onde, ao lado de Gustavo Gaviria, o viu se divertir posando com trajes típicos no Museu do Eixo Berlim. Era uma época em que o chefe se aproximava da política, buscando influência. No entanto, tudo mudou quando o Congresso colombiano começou a discutir a extradição de cidadãos. O foco dos líderes
passou dos problemas locais para a ameaça de serem enviados ao exterior. Havia muito a ser feito, e Pinina não decepcionou nas primeiras tarefas que recebeu. Pelo contrário, ele se destacou, ganhando fama como o homem certo para missões desafiadoras. Em algumas ocasiões, até Rodrigues Gacha, conhecido como o Mexicano, o chamava para resolver problemas em locais estratégicos quando algo dava errado, mostrando a grande confiança que depositava nele. Pinina se tornou um verdadeiro protetor dos líderes, visto pelo chefe como um estrategista nato, com habilidades de organização impressionantes, sempre calmo, reservado e discreto. Sua postura impecável o transformou no homem de maior confiança do chefe, sendo encarregado de gerenciar as operações centrais em Medellín. Lá, ele estruturava grupos e coordenava equipes, sendo o elo direto com os membros que o respeitavam e seguiam suas ordens. Foi assim que, junto com figuras como Chopo, Negro Pabon e outros, Pinina organizou diversos grupos, como os Priscos, Quesitos, Panditos, Rieles, Ramada, Llanos, Elechos e Tato Avendaño, entre outros. Esses grupos formavam a base operacional da organização em Medellín, com estratégias inspiradas em táticas aprendidas com o mexicano. Quando o ministro Rodrigo Lara começou a ameaçar os planos da organização, Pinina esteve no centro de decisões críticas. Na noite fatídica de 30 de agosto de 1984, após um evento que chocou o país, a polícia passou a procurar Pinina, que usava o codinome Franco Naranjo. Para proteger a organização, ele tomou medidas para evitar que evidências fossem encontradas, incluindo ordens para silenciar pessoas próximas a aliados de Lara que haviam sido contatadas pela justiça. Depois disso, Pinina acompanhou seu chefe a Panamá e, ao voltar, foi responsável por estratégias para manter a influência do grupo em altos escalões, infiltrando contatos em instituições importantes. Com a reação do governo contra a organização, Pinina ajudou a criar uma frente misteriosa chamada Os Extraditáveis. E a partir daí, tudo mudou. Se um jornalista publicasse algo contra o grupo, eles enviavam alguém para conversar, como o chefe chamava carinhosamente Pinina, conhecido como El Monito. Se um policial investigava de perto, a mesma abordagem era usada. Quando um juiz, como Carlos Mauro Royos, avançava com investigações ou emitia ordens contra os líderes, Pinina sabia como agir. Ele contava com uma rede de aliados prontos para oferecer incentivos financeiros ou tomar medidas drásticas contra quem recusasse. Essa guerra de influência o tornou extremamente rico, consolidando seu poder dentro da organização. Por volta de meados dos anos 80, as autoridades estimaram que Pinina havia acumulado uma fortuna de mais de 10 bilhões de pesos. De um jovem humilde do bairro Lovaina, ele passou a frequentar os círculos mais exclusivos de Medellín, exibindo sua riqueza e adquirindo propriedades por todo o estado. Em uma de suas missões, ele viajou com seu amigo Rodolfo Prisco para Bogotá, onde lidaram com figuras importantes que ameaçavam os interesses da organização. Muitos, temendo a reputação do grupo, aceitavam acordos financeiros ou enfrentavam pressões intensas, como as mensagens intimidadoras de um aliado conhecido como o Poeta, que fazia alertas diários. A influência de Pinina era tão grande que até mesmo setores da polícia de Medellín foram profundamente impactados. Ele usava seu conhecimento dos bairros populares para recrutar jovens talentosos para suas operações, compensando qualquer perda na rede com novos membros habilidosos, incluindo muitos jovens e adolescentes que admiravam seu caminho e queriam seguir seus passos. Pinina era responsável por treinar outros membros, como Popeye, La Modelo, Dom Germán, Maradona, entre muitos outros, ensinando-lhes as estratégias do grupo. Líderes como Pablo e Rodrigues Gacha o chamavam de o estrategista perfeito, por sua habilidade excepcional de organização. Longe ficavam as atitudes impulsivas de sua infância, quando ele se envolvia em pequenos delitos por necessidade. Agora, ele comandava uma rede de aliados com influência nacional e internacional, temido tanto pelas autoridades quanto por outros grupos rivais que tremiam só de ouvir seu nome. Essa reputação o consolidou como uma das figuras mais importantes da organização, acima de muitos outros líderes influentes. Figuras como Pinina,
Chopo, Negro Pabon e Mugre começaram como simples aliados, mas logo se tornaram peças centrais da organização. Esses companheiros viam Pinina como um grande amigo e líder. Fora das operações, ele passava tempo com eles em oficinas, consertando motos, uma paixão que dividia com seu amor pela música salsa. Outro grande interesse era o futebol. Pinina era um torcedor fanático do Atlético Medellín, a ponto de, às vezes, se descuidar só para assistir aos jogos do time, sempre acompanhado de seus aliados mais próximos. Em várias buscas realizadas pelas autoridades, encontraram fotos e camisetas autografadas por jogadores famosos da época. Pabon, Pinina e Cheruza, que eram seus braços direitos, conquistavam facilmente a confiança e a amizade de outros membros do grupo, criando laços fortes dentro da organização. Quando Negro Pabon descobriu que seu amigo Pinha, que trabalhava pela paz, era na verdade um dos líderes do grupo de Cali, a quem ele havia apoiado, a situação ficou tensa. Após um conflito pessoal envolvendo traições, Pabon buscou apoio de seus aliados. Pablo, sempre leal aos seus homens de confiança, decidiu intervir para resolver a questão. Ele exigiu que Pinha fosse entregue, mas Pacho, do grupo de Cali, recusou. Sabendo do risco que corria, o grupo de Cali tentou um ataque contra Pablo em janeiro de 1988. Dois homens de Pacho, conhecidos como Índio e Pecoso, monitoravam a família de Pablo a partir de uma casa próxima ao edifício Mônaco. Em um erro, confundiram Pablo com Fernando, cunhado de sua esposa, e ordenaram a detonação de um carro preparado para o ataque. Após o incidente, Pinina conseguiu identificar e capturar Índio e Pecoso. Ele os entregou a Pablo e, segundo relatos, o carro usado na operação foi escondido em Monte Cassino. Além disso, um espanhol e um argentino, responsáveis por preparar o dispositivo em uma propriedade em Cartago, pertencente a um homem chamado Rasgunho, também foram entregues. Rasgunho era próximo de Miguel Rodrigues e mantinha negócios com os Ochoa e Pablo, mas após o ocorrido, Pablo o confrontou e fez sérias ameaças. Rasgunho respondeu tentando se mostrar corajoso, mas temendo represálias e a possibilidade de Pinina ser enviado contra ele, buscou ajuda de seu antigo chefe, Hernando Restrepo, conhecido como HDR. Restrepo foi o único capaz de negociar com Pablo e evitar um conflito maior contra Rasgunho. Mesmo assim, a rivalidade com o grupo de Cali estava apenas começando. Em busca de acertar contas, Pabon e Pinina se deslocaram para Cali com um grupo de aliados determinados a enfrentar os líderes rivais. Eles tinham informações de que os chefes de Cali frequentavam um local específico. No entanto, quando chegaram, a área estava cheia de policiais alertados sobre a presença dos homens de Medellín. Após tentativas frustradas, Pinina e seu grupo foram obrigados a voltar para Medellín. Enquanto isso, o grupo de Cali respondia com estratégias bem planejadas, contando com o apoio de setores influentes da polícia e do exército, que perseguiam Pablo incansavelmente. Em meio a esse conflito, Fabián Tamayo, conhecido como Cheruza, braço direito de Pinina e um aliado extremamente leal, foi morto. Cheruza era conhecido por sua habilidade em lidar com adversários, muitas vezes usando táticas intimidadoras antes de agir. Cheruza era uma figura essencial, controlando grupos e áreas importantes como Guayabal. Ele comandava aliados leais como La Kika, El Pájaro e Enchufe, entre outros, e frequentemente reforçava a proteção do chefe. Até mesmo alguns oficiais da polícia, que colaboravam com ele, passavam informações sobre operações planejadas. Cheruza também mantinha laços com os líderes do grupo de Cali, garantindo segurança para eles quando ainda eram aliados do chefe. No entanto, tudo mudou quando ele foi abordado por um grupo rival, que espalhou imagens suas por Medellín para provocar tensão. Pinina, junto com Giovanni Lopera, conhecido como La Modelo, interrogou aliados próximos de Cheruza. Eles concluíram que o grupo de Cali havia pago para traí-lo, acreditando que Cheruza os havia entregado. Pinina enviou um grupo de confiança para Bogotá, incluindo Pájaro, Francés Munhoz, conhecido como Tyson,
que conquistou tanta confiança que foi treinado, junto com seu irmão Tilton, por um especialista em combate e técnicas avançadas, o mercenário Ire Klein. O grupo contava também com Kiko Zavala, primo de Pinina, que tinha habilidades aprendidas com um integrante de uma organização internacional. Junto com Giovanni Lopera, La Modelo, sobrinho de Cuco, esses homens formaram uma estrutura poderosa, enfrentando rivais e se destacando em conflitos. Eles receberam ordens para lidar com operações importantes, passando de ações individuais para estratégias coletivas. Enquanto isso, o governo intensificou a pressão, oferecendo recompensas por Pablo, Pinina e outros membros do grupo. Mesmo assim, Pinina conseguia escapar das forças de elite várias vezes, usando um sistema engenhoso de antenas repetidoras que dificultava a localização de suas chamadas telefônicas. Ele era extremamente cuidadoso ao falar por telefone, usando referências vagas ao passado como: "Lembra daquela casa onde tomávamos suco quando éramos crianças? Pois é, nos encontramos lá." Ou "Lembra daquela namorada sua do bairro? Nos vemos na rua dela." Após várias operações das autoridades, o grupo dos extraditáveis identificou o coronel Valdemar Quintero como uma ameaça séria, colocando-o em sua lista de alvos, junto com Luiz Carlos Galan, que defendia a extradição. Em uma tentativa de neutralizar Galan, homens como Pasquim e outro aliado confundiram o alvo e, em um erro, atingiram o governador de Antioquia com um carro preparado. Pinina e Ricardo Prisco também tentaram uma ação contra Galan usando táticas ousadas, mas o plano não saiu como esperado. Mesmo assim, Pinina tinha um plano reserva. Ele já havia infiltrado contatos no sistema, garantindo informações privilegiadas. Em um dia fatídico, aliados do mexicano conseguiram eliminar Luiz Carlos Galan, candidato à presidência. Esses eventos levaram o governo a intensificar a perseguição, com o grupo elite liderado pelo coronel Martínez, o DAS, sob Miguel Maza Marques, e generais como Vargas e Gomes Padilha, lançando uma grande ofensiva. Isso resultou em várias perdas, incluindo Mário Renal, cunhado e grande amigo de Pablo. Sob ordens de Pablo, Pinina desencadeou uma onda de ações que abalaram a Colômbia, marcando um período de grande tensão. Na luta contra as autoridades, o mexicano se reuniu com Pablo, Pinina, Chopo, Arete e Carlos Castanho. Durante o encontro, Pinina alertou: "O general Maza Marques está alinhado com o grupo de Cali e vem com tudo contra nós. A última tentativa falhou, mas agora vamos subir o nível." Ele se referia ao general Maza, conhecido por dizer que seu traje bege lhe trazia sorte. No dia 6 de dezembro, uma operação ousada atingiu o prédio do DS, causando grande impacto. Maza sobreviveu, mas o incidente gerou consequências trágicas. A tensão aumentava e, nesse conflito, o mexicano, principal aliado de Pablo, caiu. Rumores apontavam Pinina como o possível sucessor para liderar as operações mais críticas do grupo. No entanto, Pinina já tinha influência própria, comandando diversos grupos em Medellín. Após um evento que chocou os bairros populares, Pinina e Chopo sugeriram a Pablo uma estratégia para pressionar as autoridades, oferecendo incentivos para ações contra-policiais, o que gerou pânico nas forças de segurança. Muitos aliados aproveitaram essa nova abordagem, intensificando a pressão em vários setores. Isso também se refletiu dentro da organização da polícia, quando alguns funcionários começaram a eliminar seus colegas. O desafio do general Hugo Martínez era enorme. Pinina não apenas liderava um grupo bem organizado, mas também tinha contatos infiltrados que dificultavam os esforços para capturá-lo. A onda de ações insanas, combinada com raptos, agravava o clima de tensão no país, já marcado por conflitos com grupos clandestinos e paramilitares. A rede de Pinina conseguia suprimentos estratégicos, como explosivos, que vinham do Equador e eram distribuídos para cidades como Bogotá, Cali e Cartagena, gerenciados por seus aliados mais confiáveis. Quando precisavam de recursos, chamavam Gustavo Gaviria. "Doutor, precisamos organizar algo grande em Bogotá e Cali." Seguindo ordens de Pinina, Tyson coordenava ações impactantes, sem se importar com datas especiais, como o Dia das Mães. Com as ações dos extraditáveis, o general Maza ficou tão abalado que chegou a procurar apoio psicológico.
Pinina tentou até usar uma enfermeira para pressioná-lo, mas não obteve sucesso. O general Hugo Martínez também enfrentava dificuldades. Após uma operação em uma casa ligada ao Mugre, conseguiram interceptar comunicações de Pinina. Eles descobriram que ele visitaria familiares em Bilbao e planejaram um cerco. No entanto, Pinina recebeu um telefonema. "Onde você está?" "Chegando no supermercado", respondeu. "Volte e passe pelo carro azul, perto da esquina." O informante alertou. "Eles estão armando algo contra você." Pinina, rápido, mudou de rota, fez chamadas e reuniu cerca de 60 homens armados em poucos minutos. "Eles estão na esquina, vamos enfrentá-los", disse. O general Martínez, ao perceber a movimentação, ordenou a retirada de seus homens, temendo uma emboscada. A perseguição ao El Monito continuou e ele foi localizado em uma propriedade em La Estrela, mas já havia escapado. Pinina parecia sempre estar um passo à frente, usando contatos infiltrados. Em uma tentativa frustrada, ele tentou neutralizar Martínez por meio de um policial aliado, mas o plano falhou. Até tentou outras estratégias, mas nada funcionou. Certa tarde, durante um operativo de rotina, Pinina foi alertado em minutos e avisou seus aliados. Furioso, Martínez confrontou o Major Aguilar. "Descubra quem é o infiltrado." Ao partir para Bogotá, pensando em desistir, Aguilar o chamou e confirmou que haviam identificado o traidor. Martínez decidiu voltar à luta. Após tantas tentativas frustradas de capturar Pinina, o general Hugo Martínez começava a perder as esperanças. Ele via Pinina como uma figura quase impossível de deter, alguém que comandava operações perigosas com precisão. Mas um detalhe inesperado mudou tudo. Uma empregada doméstica, que trabalhava na casa de Pinina, usava o telefone para falar com seu namorado, um policial de baixo escalão. Em 13 de junho de 1990, o namorado procurou o bloco de buscas buscando a recompensa, e a empregada aceitou colaborar. O policial revelou onde costumava deixar a sua namorada, em uma área do bairro El Poblado, em Medellín. No dia seguinte, 14 de junho, a tarde marcou o início de uma operação estratégica. Equipes do bloco de buscas foram posicionadas em pontos estratégicos. De repente, notaram um carro dando voltas suspeitas antes de entrar em um prédio. Minutos depois, uma ligação de Pinina, feita do mesmo telefone, confirmou sua presença. As forças cercaram várias quadras e invadiram o edifício, localizando o apartamento no 3º andar. Apesar de uma porta reforçada, Pinina, que estava com sua esposa, seu bebê recém-nascido e a empregada, foi pego desprevenido. No calor do momento, Pinina pegou sua pistola automática, pediu proteção à Virgem Maria e tentou escapar pelo balcão, planejando descer até seu carro para fugir. Mas ele foi avistado pelas forças de elite. Preparado para tudo, ele reagiu, enquanto os policiais tentavam contê-lo. Durante o confronto, Pinina caiu no pavimento, ficando bem debilitado. Ele tentou voltar ao prédio, mas no meio da troca de balas, acabou atingido. Aos 29 anos, Pinina foi dado de baixa em um cenário caótico. No entanto, entre os grupos de Medellín, circulou uma versão diferente. Alguns diziam que ele foi levado para um quartel do exército, onde enfrentou interrogatórios intensos. Documentos encontrados com ele indicavam que Pablo Escobar já não estava em Medellín, possivelmente escondido na região do Magdalena Médio, o que frustrou os planos de localizá-lo imediatamente. Pablo anunciou em um comunicado que Pinina havia sido neutralizado na frente de sua esposa e filho pequeno. A notícia trouxe alívio para as autoridades e rivais de Pablo, que celebraram o fim de uma figura tão temida. Às 11 da noite, testes de identificação confirmaram que era mesmo Pinina. Sua esposa foi encaminhada para as autoridades judiciais e seu filho ficou sob os cuidados de uma instituição de proteção à família. Mas o monstro de Lovaina não sairia de cena sem deixar um rastro. Pablo liberou os aliados e seguidores de Pinina para buscar vingança. Poucas horas após sua queda, uma nova onda de ações insanas começaram, com atos que marcaram a despedida de Pinina e abalaram ainda mais a Colômbia. Dias após o ocorrido, circularam rumores sobre fotos que mostravam Pinina desacordado, sendo levado por agentes para um carro.
As autoridades sempre jogam sujo, dizia Ricardo Prisco, um aliado próximo, ao relembrar o episódio. A queda de Pinina foi um dos golpes mais duros contra o grupo de Medellín. Ele havia se tornado o estrategista mais eficiente e respeitado da organização, a ponto de o general Miguel Maza Marques, grande adversário de Pablo Escobar, declarar que sua captura tinha o mesmo peso que a possível queda do próprio chefe. As autoridades acreditaram que, com Pinina fora do jogo, Pablo estaria vulnerável. No entanto, o grupo era como uma máquina com muitas cabeças, com outros líderes habilidosos prontos para causar ainda mais impacto, como Giovanni Lopera, conhecido como La Modelo, apontado como o sucessor de Pinina, além de Chopo, Tyson e Arete, que continuaram intensificando o conflito. Pinina conquistou a confiança total de Pablo, de sua família e de seus aliados, a quem protegia com lealdade. Nem tudo era conflito. O filho de Pablo o via como um amigo, assim como outros grandes nomes da cidade. Com sua atuação no grupo, Pinina acumulou uma fortuna impressionante, tirando sua família da pobreza. Ao falecer, ele deixou um patrimônio vasto, construído ao longo de uma década a serviço de Pablo. Suas propriedades incluíam apartamentos no bairro Poblado e fazendas em regiões como La Estrela, Caldas e Rio Negro. Seu dinheiro, gerenciado por uma rede de intermediários, somava cerca de 10 milhões de dólares. Pinina foi sepultado no cemitério central de Envigado, ao lado de sua mãe, Ana Lívia Tascon Ruiz, que faleceu em 2021 e compartilha a mesma lápide. Após sua morte, pouco se soube sobre sua vida pessoal. Por fim, sabe-se apenas que sua esposa, Adriana Gomes Moreno, de 19 anos, estava presente no momento de sua queda, junto com seu filho de apenas 6 meses. Salve família! E assim terminou a saga de Pinina, o monstro de Lovaina, um homem que saiu da pobreza para se tornar uma lenda temida em Medellín, mas cujo fim marcou uma era de tensão na Colômbia. O que você achou dessa história cheia de poder, lealdade e reviravoltas? Conta aqui nos comentários qual momento te espantou mais. Não esqueça de deixar aquele like para apoiar o canal, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história como essa. E se você quer conteúdos exclusivos e ajudar a trazer mais vídeos incríveis, torne-se membro do canal clicando no botão aqui embaixo. Juntos, vamos explorar mais histórias que marcaram o mundo. Até a próxima! Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção.